Oi, pessoal! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre sistemas agroflorestais e sua importância na prática da agricultura natural. Em uma definição ampla, sistemas agroflorestais são combinações de árvores, culturas agrícolas e animais organizados no espaço e tempo. Por outras palavras, são sistemas nos quais não só mantemos nossas árvores na machamba, como também plantamos muitas mais. As árvores desempenham um papel fundamental na manutenção das redes de sustentação da vida e passaremos a descrever algumas das suas funções no manejo natural de nossos campos e machambas. Para começarmos o nosso aprendizado, iniciaremos com uma pequena pergunta: o que é uma árvore? Em nossos cursos presenciais, geralmente pedimos aos alunos que desenhem uma árvore antes de adentrarmos nessa discussão e geralmente recebemos desenhos como esse. Será que você também desenharia assim? Uma árvore é muito mais do que aquilo que nossos sentidos podem nos mostrar num primeiro momento. Além do tronco, galhos e folhas, as raízes são fundamentais para que a própria árvore consiga se manter em pé e saudável. Porém, como não estamos habituados a vê-las constantemente, nossa razão acaba por nos trair e esquecemos dessa parte quando somos desafiados, como no exercício anterior. Quando conseguimos utilizar uma visão sistêmica, ou seja, uma visão do todo, conseguimos integrar todos os elementos na natureza e relacioná-los ao nosso trabalho agrícola. Uma árvore pode nos ser muito mais útil do que apenas como fornecedora de frutas, madeiras ou mesmo sombra. Os benefícios de uma árvore vão bem mais além. Além do precioso oxigênio, resultado direto do processo de fotossíntese, as árvores também ajudam a regular o clima numa região através da evapotranspiração, processo pelo qual enriquecemos nossa atmosfera com água no estado gasoso, que mais tarde cairá de volta à superfície na forma de chuva, ajudando a arrefecer a temperatura e fornecendo água às nossas culturas. Além disso, as árvores também são responsáveis por mobilizar grandes quantidades de nutrientes oriundos das camadas mais profundas do subsolo que, de outra maneira, não conseguiriam estar disponíveis para as nossas culturas agrícolas. Dependendo do porte e da espécie de árvore, suas raízes podem atingir dezenas de metros de profundidade e também podem se espalhar por uma grande área. Isso quer dizer que podemos estar falando num volume de solo útil muito maior do que convencionalmente se aceita para o caso das diversas culturas agrícolas. Mas tenhamos em mente que nosso sistema tenderá a ser o natural, ou seja, a mobilização de nutrientes no manejo agroflorestal será sentida ao longo dos anos e não em semanas ou meses, como normalmente acontece com o manejo convencional. Mas, por outro lado, nossos sistemas ganharão muito em termos de resiliência, ou seja, serão muito mais fortes e resistentes a quaisquer intempéries ou imprevistos que a grande maioria dos sistemas convencionais de cultivo. Muitas pessoas ficam preocupadas com a sombra gerada pelas árvores na machamba. Evidentemente que temos muitas espécies de plantas que, para produzirem de forma satisfatória, necessitam de grandes quantidades de energia do sol. Outras preferem climas mais amenos e não toleram muito a insolação direta, preferindo serem cultivadas à meia sombra, como é o caso dos morangueiros. Mas uma coisa é certa: a maioria das plantas não suportam temperaturas de solo superiores a 32 graus centígrados, razão pela qual as sombras das árvores, juntamente com a cobertura do solo com mulch, ajudam a amenizar a temperatura da machamba, tornando o trabalho muito mais agradável para as plantas e os agricultores.